Começando mais uma aula aqui da Comunidade da Sabedoria e a gente está falando sobre os 7 pilares da sabedoria. Eu sou Anderson Menger e nós vamos estar juntos mais uma vez aqui compartilhando a sabedoria divina, a sabedoria dos céus, aquilo que nós aprendemos através das escrituras sagradas, através do conhecimento dado a nós. E nós estamos falando de um texto bíblico de Provérbios. Então estamos falando sobre princípios, pilares da sabedoria, e hoje nós estamos falando sobre a integridade. É o segundo pilar da sabedoria. E você vai depois, que está dentro da comunidade, quero já abrir um parênteses aqui, se você ainda não é membro da comunidade da sabedoria, eu quero convidar você a fazer parte da comunidade da sabedoria, porque lá tem as videoaulas gravadas. Então, aquilo que a gente está aqui disponibilizando no YouTube, depois de um tempo sai do ar, fica só com acesso para os membros da comunidade da sabedoria. Vai estar o e-book então vai estar lá disponível gratuitamente para você ter acesso. Esse e-book, para você comprar individualmente, vai ser uns 20 e poucos reais, e dentro da comunidade você vai ter esse e-book gratuitamente, porque você é membro da comunidade da sabedoria. Então, todas as semanas tem conteúdo novo, todos os meses tem 1 ou 2 livros, e-books, livros no formato digital, para você acessar, para você ler. Você vai ter muitos mais materiais também à sua disposição, fora os desafios e tudo mais que a gente fizer. A comunidade da sabedoria é para você ter acesso a conteúdos que promovem a sua sabedoria, beleza? Agora, falando do segundo pilar, hoje, nesse segundo vídeo dessa série de aulas que nós temos, então 7 aulas falando sobre os 7 pilares da sabedoria, nós vamos falar agora sobre integridade. E ao falar sobre integridade, nós precisamos compreender bem o que é. E para compreender bem o que é, nós precisamos primeiramente ler nas escrituras aquilo que as escrituras falam sobre integridade. Lá em Provérbios, que é o nosso texto-chave, Provérbios 9, do versículo 1 a 6, fala: a sabedoria edificou a sua casa e esculpiu os seus 7 pilares. Ela preparou sua carne e misturou seu vinho, ela também pôs a mesa. Ela já enviou suas servas e chama do ponto do lugar mais alto da cidade. E aí continua falando tudo isso. Como eu falei, nesse texto, que é o nosso texto base, não nos é dito quais são os 7 pilares de forma clara. Mas eu creio que são 7 temas que são bases de toda a vida. E a diferença entre conhecimento e sabedoria pode ser vista no conselheiro matrimonial, com um casamento fracassado, ou no consultor financeiro que faliu. Você pode ter conhecimento sobre algo, mas não ter sabedoria, porque conhecimento é algo que você adquire mentalmente. Sabedoria vai além do conhecimento, é aquilo que você expressa na sua vida. Então, sabedoria é a expressão de todo conhecimento e informação que você tem. E é uma expressão individual. A sabedoria é algo muito pessoal. Porque tem pessoas que recebem a mesma base de informação. Tem pessoas que recebem a mesma base de conhecimento. Mas quando você vai ver a vida delas, o que é que acontece? Se tratando de sabedoria, muitas vezes é da seguinte forma. Deixa eu só colocar aqui. Muitas vezes é da seguinte forma. Aqui é a sabedoria, preste atenção. Aqui é o ponto mais alto da sabedoria. Aqui é o ponto mais alto da sabedoria. Aqui nesse canto, desse retângulo, é o ponto mais alto. As pessoas adquirem o mesmo conhecimento aqui. E elas fazem uma jornada. Aquelas que vivem e vivenciam o seu conhecimento e tudo aquilo que elas têm recebido ao longo dos anos, o que acontece? Elas alcançam aqui.
Muitas vezes as pessoas saem com a mesma base de conhecimento, mas ela fica somente aqui. Porque ela não tem uma expressão de tudo aquilo que ela adquiriu. Ela não tem uma expressão de tudo aquilo que ela vivenciou, que ela passou a ser parte da vida dela. Passou apenas a ser um conhecimento da vida dela. E a comunidade da sabedoria, as aulas que eu estou dando, não é para apenas o seu conhecimento. É para que esse conhecimento seja uma expressão na sua vida. E por isso que nós acreditamos que a sabedoria, ela vem de Deus. É uma dádiva de Deus. Por quê? Porque ela não é um conhecimento. Ela faz parte de um estilo de vida. Quer dizer, ela faz parte de uma expressão de vida. Sabedoria é como aplicar. É sobre aplicação. Sabedoria é sobre como aplicar o conhecimento mais do que o próprio conhecimento. Então você pode dizer assim, não, mas eu tenho conhecimento, eu tenho a informação, eu tenho a inteligência sobre esse assunto. Muitos falam hoje de inteligência emocional, inteligência espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você. Inteligência espiritual, inteligência emocional servem para você fazer a leitura correta da sua vida. Mas eu conheço um monte de gente que é inteligente pra caramba e não consegue de forma alguma colocar a sua inteligência na sua vida. Eu conheço gente que tem formações, gente que tem um QI elevadíssimo, mas financeiramente está quebrado, a vida do cara está quebrada, o cara está todo quebrado. Por quê? Porque ele tem inteligência, ele não tem sabedoria. Ele pode ter uma inteligência somada a conhecimento, mas ele não tem sabedoria. E aí tem uma outra expressão, e essa aqui para mim é a chave. Vai estar lá no livro, depois você vai conseguir acompanhar dentro da comunidade, você vai conseguir ver certinho isso aí, mas diz o seguinte: presta atenção nessa frase. Está lá no livro, está lá no e-book. Não é o que os homens comem, mas é o que eles digerem que os torna fortes. E o processo de digerir aqui é o processo que é o de ruminar, o de meditar, o de pensar sobre um conhecimento. Você só precisa acessá-lo para conseguir colocar em prática. Agora, a sabedoria é algo que vive constantemente dentro de você. É algo que você faz. A digestão do conhecimento, da inteligência, da informação, é algo que você vai fazendo isso. Então perceba, sem isso não tem como. Sem isso não tem como. Essa é uma frase de um pastor, do Francis Bacon, um pastor teólogo. O segundo pilar, como eu já falei, que eu acredito que a sabedoria é construída é a integridade. Agora, o que é integridade? O que é integridade? Perceba, olha que o dicionário fala sobre integridade. Perceba isso aqui. Ele fala o seguinte: integridade é aderência constante a um código moral ou ético restritor. Aderência constante. Aquilo que eu falei antes, o ato de ruminar, o ato de digerir, o ato de estar fazendo aquilo sempre parte da sua vida. Integridade também é o estado de ser inalterado. É quando se você mantém reto, mediante as circunstâncias, você está reto. Você permanece reto. E terceiro, a qualidade ou condição de ser inteiro. Você é íntegro, você é inteiro. Você não se divide por causa das situações. Você permanece com o mesmo posicionamento. Sim, sim, sim. Não, não, não. Beleza? Isso é integridade. Agora, integridade não é só não ser corrupto.
Integridade está além da corrupção. Você tem a decisão de fazer quando uma tentação vem. Você sabe o que fazer. Essa é uma escolha que todos nós temos. E uma pessoa íntegra, ela não estará na ilha da tentação. Porque muitos homens e mulheres caem na tentação. Porque eles se deixam estar na ilha da tentação, quer dizer, eles atracaram a sua vida lá. Eles vivem um ambiente que eles sabem que eles não podem viver. Eles querem viver coisas que eles não podem viver. Mas essas coisas estão na ilha da tentação. O homem sábio, ele nem embarca para a ilha da tentação. Ele nem se relaciona com questões de tentação. Vou contar um exemplo para vocês. Essa última semana apareceu para mim uma oportunidade de negócio. E eu conversando com a pessoa, ela me falou os planos para o negócio. E eu falei, cara, isso eu não posso. Isso vai contra aquilo que eu creio. Eu falei, isso não dá para mim. Desse jeito eu não vou conseguir. Por quê? Porque eu sei que eu posso ir até o momento aonde eu não vou estar constantemente atracando na ilha da tentação. Ser íntegro não é viver apenas no meio da corrupção e se livrar de cair um tropeço. Não, ser íntegro é não estar aonde a corrupção pode te alcançar. As más conversações corrompem os bons costumes. Aquilo que eu falei antes, que integridade é a aderência constante. É a aderência constante, aquilo de estar ruminando. Provérbios 11 fala o seguinte. Provérbios 11 fala isso. A integridade do justo os guia, mas os infiéis são destruídos pela sua duplicidade. O que a gente mais vê é pessoas que dizem que creem em Deus e agem como filhos do demônio. Agem como filhos do diabo. É verdade ou não? Quando tem uma oportunidade no trabalho, são corruptos. Passam a perna no chefe, passam a perna nos clientes, fazem de tudo para ganhar um dinheiro. Quando se fala de dinheiro, querem dinheiro fácil, querem aprontar, não estão nem aí para as consequências das outras pessoas. E depois dizem que amam a Deus, que são íntegros, são pessoas de valor, pessoas de integridade. Não são. São pessoas que vivem a duplicidade. E a própria duplicidade vai ser a causa de destruição deles. As pessoas pensam que a pressão diminui quando você cede. Não. A pressão diminui quando o seu padrão não está à venda. O meu padrão de vida não está à venda. O que eu creio não está à venda. Em nenhum ponto. E não vai estar. É inegociável. Eu posso perder dinheiro, eu posso perder oportunidades, eu posso perder o que for. Mas eu sei que não será uma perda, será um livramento. E eu sei que da mesma forma que eu sou fiel e sou íntegro e escolho viver em retidão, assim mesmo Deus vai me abençoar e vai abrir outras portas, outras oportunidades. Continuando, James Patterson relata um experimento. Eles fizeram a seguinte pergunta. A seguinte pergunta foi, preste atenção. Essa aqui eu quero ouvir de você. O que você está disposto a fazer por 10 milhões de dólares? Que isso hoje é perto de 60 milhões de reais. O que você está
disposto a fazer? Vou botar entre parênteses aqui, 60 milhões de reais. O que você está disposto a fazer? Você está me entendendo? O que você está disposto a fazer por todo esse valor? Sabe o que as pessoas responderam? 2/3 dos entrevistados disseram que pelo menos faria um dos seguintes pontos. 2/3. A gente está falando em quase 70%. Já viu o que as pessoas responderam? Que elas fariam? Elas botaram lá. E por 10 milhões de dólares, elas abandonariam a família. 25% das pessoas disse que abandonariam a família. 25% disseram que abandonariam a igreja. 23% disse que se tornariam prostitutos ou prostitutas. 16% disseram que deixariam seu país. 16% disseram que abandonariam seus cônjuges. 10% diz que deixaria um assassino em liberdade. 7% diz que mataria um estranho. 3% diz o quê? Que colocariam seus filhos para adoção. Foi um questionário anônimo. Hoje em dia, muitas pessoas usam circunstâncias como desculpa para o quê? Para justificar comportamentos errados. Nenhuma circunstância justifica um comportamento errado. Nenhuma circunstância vai justificar um comportamento errado. E, infelizmente, muitas vezes nós estamos usando circunstâncias para justificar. Infelizmente, a pressão da tentação, a pressão das coisas revelam a integridade das pessoas, sendo que a pressão nunca vai diminuir quando o seu padrão está vendo. Quer dizer, sempre haverá pressão. Sempre pressão, você sempre vai ser pressionado. O íntegro sempre vai ser pressionado. Por quê? Porque há uma conspiração natural, social e espiritual para que você deixe de ser íntegro, para que você se corrompa. E corrompa aqui não é a corrupção, corrompa aqui é perca a sua integridade. Infelizmente, quando a moralidade perde para o interesse próprio, você perde. Eu perco a batalha interna da integridade. Nós precisamos entender que essa batalha é uma batalha constante. Nós precisamos entender que a integridade faz parte da nossa vida. E a pressão para não sermos íntegros também faz parte da nossa vida. Agora, continuando. Ponto 2. A integridade significa estar além da segurança. Porque muitas vezes
O mundo vê diferente a integridade e a segurança juntas. Como assim? A integridade sempre vai ser uma ferramenta para roubar as munições do inimigo. A integridade sempre vai ser um desafio. Por quê? Porque muitas vezes a integridade vai nos colocar em situações difíceis. E a integridade vai nos colocar em situações que não são seguras. Como assim? Quer ver? Está trabalhando numa empresa e daqui a pouco é montado dentro da empresa um sistema de corrupção. Que infelizmente existem muitas empresas que têm um câncer dentro delas, que é um sistema de corrupção em algum nível da empresa. Grandes empresas. Se você está lá e você é íntegro, você não vai estar seguro pelo aquele lugar, você vai estar seguro por Deus. Por isso que é além da segurança. Porque as pessoas do ambiente vão dizer para você, olha, você precisa... O que você precisa? Você precisa entrar no esquema. E aí? Se não entrar? Ah, nós vamos fazer de tudo para te demitir, nós vamos aprontar para ti. E tudo isso. E aí o que acontece? Muitas vezes os cristãos, os homens e mulheres sábios, sábias, preferem a segurança de permanecer num lugar de trabalho em meio à corrupção e sendo omisso ou concordando com a corrupção do que se posicionar e dizer eu não posso viver com isso. Eu não posso viver com isso. Agora, a palavra de Deus fala que Deus nos guarda e nos abençoa se nós escolhermos a justiça. Ela fala o seguinte: ele reserva a vitória para os justos, ele é um escudo para os que andam com integridade. Está dizendo o seguinte: se eu permanecer em integridade, haverá um escudo. Haverá um escudo sobre a minha vida. Haverá um escudo. E agora? Como é que a gente faz? E agora? Como é que acontece? E agora? Você está entendendo? Então, é isso que nós precisamos entender. Como é que você permanece com escudos levantados, andando em integridade? Muitas vezes, esses escudos vão aparecer em momentos difíceis, por escolhas que você fez. Que você vai ser demitido, que você vai ser colocado para fora, que as pessoas não vão querer mais te ter no círculo de relacionamento delas, porque a sua mentalidade, a sua integridade vai além do que elas compreendem, creem, vivem e têm sobre a vida delas. O que muitas vezes nós tememos é sermos desprezados. E deixa eu falar para você um negócio. Você vai ser desprezado. Se você é uma pessoa íntegra, você não vai estar em todos os círculos. As pessoas vão até confiar em ti, mas não vão querer a tua presença. Por quê? Porque o íntegro sempre constrange aquele que não é. Mesmo sem falar uma palavra. Ele constrange pelo quê? Ele constrange pela presença ali, ele constrange pela vida dele, pelo testemunho de vida dele. E quando nós agimos dessa forma, nós começamos a compreender que estar em integridade vai além de segurança. E para terminar, a gente vai viver além, é o ponto 3. Vou colocar aqui, ponto 3. Além da mortalidade.
além da mortalidade em 2 pontos, falando no que cremos em Cristo e que vamos viver a eternidade, e além da mortalidade haverá uma herança. E os nossos filhos viverão uma herança, porque isso é uma promessa. E a promessa é essa aqui, ó. Eu acredito em promessas. E essa promessa fala isso aqui, ó. O justo leva uma vida íntegra. Bem-aventurados os filhos depois dele. Quer dizer, há algo na nossa vida que é um legado. E o legado só permanece à base da integridade. O legado correto, o legado divino na vida de uma família só acontece através da integridade, da forma que é para ser. Então, quando nós escolhemos viver em integridade, nós estamos semeando algo para o futuro. Se nós somos uma pessoa íntegra, nós estamos semeando, transmitindo sabedoria para o futuro. Se você vive em busca da sabedoria divina, você vive uma vida íntegra, haverá um legado para as próximas gerações. É isso que nós cremos, é isso que a palavra fala, é isso que o livro da sabedoria, que a Bíblia Sagrada, fala sobre sabedoria atrelada à integridade, e vice-versa. Fala que o íntegro vai ter gerações sábias. A qualidade da sua vida e do seu legado está totalmente ligado à integridade. A integridade. Sem ela, não tem como. E eu encerro essa aula dizendo o seguinte: integridade é para nós e para as próximas gerações, não se refere só a você. O quão íntegro nós somos é uma análise que nós precisamos fazer. Porque muitas vezes eu vejo pessoas caçando, buscando a sabedoria, buscando ser sábio, buscando ser inteligente, buscando ter conhecimento e tudo isso, e nunca consegue. Porque um dos pilares está quebrado. Um dos pilares está quebrado, e é o da integridade. Não se corrompa. Não corrompa os bons costumes. Não fuja da moralidade. É esses os preceitos que estabelecem a sabedoria sobre a sua vida. E nós continuamos essa série de aulas desse tema, os 7 pilares da sabedoria. Nós estamos toda semana lançando uma nova aula. E para aqueles que estão na comunidade da sabedoria, você pode adquirir aí, se você não está indo, e fazer parte. Tem todas as outras aulas, tem os e-books gratuitos, quer dizer, gratuitos para quem está na comunidade. Para quem não está, é mais de R$20 cada e-book. Tudo isso você tem acesso lá e há mais desconto nos outros eventos. Então, eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, a estar comigo e a gente começar a fazer algo especial. Como assim algo especial? A construir as nossas vidas baseado nos 7 pilares da sabedoria. Aguardo você na próxima aula. Compartilhe com seus amigos enquanto esse vídeo, ainda essa aula estiver disponível no YouTube. Depois disso, só dentro da comunidade. Até mais. Deus abençoe vocês. Paz.